paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui mais uma vez no meu canal para mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, peço que você deixe o seu like, maravilhoso like, perfeito like, que vai me ajudar muito e vai me deixar muito feliz. Então já deixa aí, porque você já sabe que o vídeo está bom, né? Então você já pode deixar o like antes de ver o vídeo, né? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, dá pausa nesse vídeo aí, se inscreve nesse canal, ative as notificações, que é o sininho que tá aí do lado, porque você está perdendo seu tempo se você ainda não se inscreveu, né? E quando acabar esse vídeo, compartilhe, porque eu quero alcançar 100 inscritos, gente. Pode parecer pouco pra vocês, mas é muito, sabe? Eu tô com 98, falta só mais 2. Então compartilhem, gente, para a gente alcançar 100, 200, 1000, 2000, para mais almas, mais vidas serem alcançadas pelo Evangelho, entendeu? Então, para isso, eu preciso que você compartilhe, entendeu? Então, no final, não esquece, eu vou te lembrar, hein, para você compartilhar. E como vocês já sabem, o título do vídeo é perdão. E se o título do vídeo é perdão, eu vou falar sobre perdão, obviamente, né? E para começar, quero contar duas histórias muito parecidas, mas com finais totalmente diferentes. Duas histórias sobre duas pessoas que foram amigos de Jesus, Pedro e Judas. Pedro e Judas eram discípulos de Jesus, mas tiveram uma história muito parecida, mas no final foi bem diferente. A história de Pedro é que Jesus falou que ele ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E o que aconteceu? Ele falou que não ia negar, não, mas ele negou. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E agora que muda. O final da história de Pedro é que Pedro, ele chorou amargamente, mas pediu perdão. Judas, ele se entristeceu, mas foi lá e se enforcou, se suicidou. Então, essas duas histórias tomaram rumos diferentes. E isso foi da escolha de cada um deles. Pedro escolheu a vida. Judas escolheu a morte. E o que eu quero dizer com essas duas histórias? O perdão é muito importante, porque Deus tinha um propósito para Pedro e propósito para Judas. Como vocês sabem, Pedro, quando Jesus subiu aos céus, depois do dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele salvou Deus salvou através dele mais de 3.000 almas. Mais de 3.000 almas na sua primeira pregação. Já Judas, ele poderia ter tomado esse mesmo caminho, mas não, ele escolheu a morte. Pedro, ele foi um grande apóstolo de Deus, curou, assim que Jesus falou que no nome dele ele curaria pessoas, essas coisas. Pedro fez isso. Judas não, ele sacrificou todos os sonhos, todos os propósitos, todas as metas, tudo aquilo que Deus tinha pra ele, por causa de por causa de deixar o orgulho vencer e não pedir perdão, sabe? Por isso que eu falo que o perdão é muito importante, porque o perdão fez com que Pedro tivesse vida. E o não perdão, o fato de Judas não ter pedido perdão, fez com que ele sacrificasse várias coisas boas que ele poderia ter. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Pedro confessou o pecado e ele foi perdoado. Já Judas não. Ele não confessou seu pecado e acabou morrendo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 15 e 16, está escrito. Eu vou ler um pouquinho do 14 também, que é a última linha aqui do versículo 14, para vocês entenderem melhor. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Nós não merecemos perdão, nós não merecemos nada que vem de Deus. Mas Ele, em sua infinita graça, em seu infinito amor, nos dá a oportunidade de pedir perdão. Deus enviou o seu único Filho para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para sofrer por amor a nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de pedir perdão. Então, se você pecou, peça perdão.
Ele vai te perdoar porque ele te ama. E eu também quero ler aqui em João 15, 12. Está escrito: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Júlia, o que isso tem a ver com o perdão de Deus conosco? Bom, não tem a ver com o perdão de Deus conosco. Agora tem a ver com o perdão que nós temos que dar às outras pessoas. Mas que continua sem a ver. Amar o próximo, o que tem a ver com o perdão? Tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver. Porque quando você ama, você perdoa, você pede perdão também. Você vence o seu orgulho, porque quando a gente faz alguma coisa e a gente sabe que tá errado, a gente fica com vergonha de pedir perdão, o orgulho vai e começa a encher e a gente fica, não, ele tem que pedir perdão por causa disso, tal. Mas é nós que temos que fazer a iniciativa, se a pessoa não fez a iniciativa dela de pedir perdão, entende? Então, muitas vezes o orgulho já entrou dentro de mim quando eu pensei em pedir perdão por uma coisa que eu fiz de errado, por ter gritado talvez, por ter respondido e tal, os meus pais. E eu fiquei, o orgulho, sabe, começou a encher meu coração pra eu não pedir perdão. E eu comecei a ter vergonha de pedir perdão. Mas eu fui lá e venci o meu orgulho e pedi perdão. Então, vence o teu orgulho e vai e peça perdão a quem você tem que pedir. Porque, como eu falei, o perdão pode levar à vida ou pode te levar à morte. Então, peça perdão porque é muito importante. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, conta sobre a história de quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele teria de perguntar. Quantas vezes ele teria de perdoar. Aí tá escrito: então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Muitas pessoas pensam que quando Jesus falou 70 vezes 7, ele deve perdoar 449 vezes, né? Que é 70 vezes 7. Mas não, gente. Não é um número que ele quis dizer real, sabe? Pra você contar real. Perdoar uma pessoa realmente 449 vezes. Ele quis dizer que você deve perdoar infinitamente, porque o número 7 na Bíblia tem um significado de totalidade, plenitude, complementação. Então, o que você deve entender desse texto, desse 70 vezes 7, não é que tipo, você tem que contar perdoar 449 vezes, mas que você deve perdoar infinitamente, entendeu? Porque o 7 na Bíblia, como eu falei, é plenitude, essas coisas. E quer dizer que você deve perdoar infinitamente, não deve colocar limites no seu perdão. Todos os dias você deve perdoar uma pessoa quantas vezes for necessário. Todos os dias da sua vida. Assim como Jesus fez, porque se Jesus te perdoou, você deve perdoar. Por favor, eu peço que peça perdão, porque não seja como Judas, que deixou o orgulho vencer e não foi lá pedir perdão. Seja como Pedro, que pediu perdão e depois disso foi muito usado por Deus, porque pelo simples fato de ele ter pedido perdão, ele não foi morto. Pelo simples fato de ele ter pedido perdão, ele recebeu vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Espero que não tenha sido muito longo, né, gente? Mas é isso, né, meu povo? Minha polva, né? Mais uma vez peço que vocês compartilhem, por favor. Falei que ia lembrar. Compartilhem aí com seus amigos. Aperta essas setinhas assim, ó, meio assim, sabe? É um trem assim. Vai lá e compartilhe, por favor. Se você não deixou seu like ainda, tá bem atrasadinho, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!